Porção barra para chat da semana. 12 Vaishi e Vivel. GN 47, 28, 31. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então, José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti, Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião, na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã, para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são estes? Ao que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então, Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice. Ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Então, Jacó declarou a José: a mim, que não tinha mais a esperança de rever teu rosto, eis que Deus me concede a bênção de ver até teus descendentes. Então, José os retirou de seu colo e prostrou-se com o rosto em terra. José tomou a ambos, a Efraim, com sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés, com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou a José, com as seguintes palavras: que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado, e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e orientou: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Portanto, coloca tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia, seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho. Semelhantemente ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E, assim, naquele dia, Israel os abençoou proferido estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se o momento de minha morte, no entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima de teus irmãos, concedo-te porção dobrada do que deixo para teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 49, 33. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reúne-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade, cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando, assim, a cama de teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira, exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão, tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta, e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Esló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes, mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas.
Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito de sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor, Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares de seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas, que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12, e foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. Depois lhes deu esta ordem: eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Etita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Etita, como propriedade para sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa Sara, lá foram sepultados também Isaque e sua esposa Rebeca, e lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Gênesis 50. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos, que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte do faraó: se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do faraó, em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai. Depois voltarei. O faraó aqueceu. Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito, e, além deles, todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gozem. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel-Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Eteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu, e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito, com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram, na presença de José, os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora de minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder, e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento, a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos.
E, logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago, no Egito. O segundo livro dos Reis 2, 1, 12. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias, aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu, saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente retrucou Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos, seguidores dos profetas, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive Yahvé, vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E, sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, as quais, imediatamente, se dividiram, e os dois atravessaram sobre terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Atos 7, 9, 16. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam Iosef, José, para o Egito, mas Elohim era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se Iosef a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então Iosef mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Shechem, Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Emor, em Shechem. Hebreus 11. Eis que a fé é o princípio das coisas que se esperam, e a revelação das coisas iluminadas que não se veem, as quais por obras os antigos encontraram um testemunho. Por uma obra de fé entendemos que os mundos foram criados instantaneamente pela palavra de Elohim, que tudo aquilo que é visto vem daquilo que não é visto. Por uma obra de fé Abel fez uma oferta maior e foi recebido na presença de Elohim mais do que Caim, pela qual alcançou um testemunho de que ele era justo. Apesar de estar em silêncio, ele testemunhou da sua morte. Ele está verdadeiramente morto, mas pela mão dele, isto é, de Elohim, ainda fala. Por uma obra de fé Anosh foi trasladado para cima por Elohim, para que ele não visse a morte, e não foi achado, porque Elohim o tomou. Pois antes de ser tomado, ele tinha o testemunho de que ele havia agradado a ele, conforme foi dito, e Anosh andava com Elohim. Mas através da fé é possível a um homem ser estabelecido e ser recebido na presença de Elohim. Pois quem quer que deseje se vir a Elohim, é necessário que tenha fé que Elohim existe, e para todos os que o buscam, ele é a recompensa. Por uma obra de fé Noé honrou a Elohim e preparou uma arca para salvar a sua casa, pois ele recebera um alerta de Elohim sobre aquilo que ainda não era visto. Através disto, ele comandou o mundo e herdou a justiça por uma obra de fé. Por uma obra de fé Abraão ouviu, ao ser chamado para entrar em uma terra onde ele teria herança, e ele obedeceu, mesmo não sabendo para onde iria. Por uma obra de fé ele foi um estrangeiro na terra da promessa, tal como habitou em terra estranha e morou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois ele foi sentinela para uma cidade cuja fundação é construída e formada por aquele que é Elohim. Por uma obra de fé, Sara também recebeu e ficou grávida e concebeu em sua idade avançada, pois ela jurou que aquele que prometeu a ela era fiel. E portanto ela também orou, como uma cujo corpo estava morrendo, e muitos mais foram concebidos, como as estrelas do céu, e como a areia da costa, que é incontável. Todos esses morreram na fé, e não receberam a promessa, mas tendo a visto de longe creram, e ficaram satisfeitos confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Para vos que dizeis esta é a cidade de Lé, nisto estamos buscando a terra vindoura. E se eles tivessem lembrado daquilo do qual saíram, talvez eles tivessem tido uma oportunidade para voltarem para aquilo da qual saíram. E eis que eles decidem que aquilo que é mais excelente, santo e celestial é o que vem deste Elohim. Ele não se envergonha de ser chamado Elohim deles, pois ele construiu uma cidade para eles. Por uma obra de fé Abraão ofereceu a Isaac ao ser provado e deu seu único filho, no qual a promessa foi recebida, a quem fora dito: em Isaac será chamada a tua semente. E disse que, por Elohim, ele seria ressuscitado dos mortos. Portanto, em uma visão, ele foi ressuscitado dos mortos.
Por uma obra de fé Yitzhak deu uma brachá a Yaakov e a Esaú a respeito das coisas vindouras. Por uma obra de fé, no dia de sua morte, Yaakov deu uma brachá ao segundo dos filhos de Yosef, José, inclinando sobre a ponta do cajado. Por uma obra de fé Yosef falou, no dia de sua morte, do êxodo dos filhos de Israel e lhes deu ordem a respeito de seus ossos. Por uma obra de fé Moshe, quando nasceu foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que ele era uma criança bonita, e não temeram a ordem do rei. Por uma obra de fé Moisés, não permitiu que fosse chamado filho da filha do faraó, título pelo qual ele seria maior, o qual continuou a sofrer com o povo de Elohim ao invés de desejar grande prazer na iniquidade por um tempo. Pois ele estimava a repreensão do Mashiach como sendo maior do que as desgraças do Egito. Em geral, ele vislumbrava a recompensa. Por uma obra de fé ele abandonou o Egito e não temeu a ira do rei. Por isto ele foi preservado pelo descanso, vendo aquilo que não se pode ver. Por uma obra de fé ele observou o Pesach e estabeleceu a aspersão do sangue, para que aquele que destruiu os primogênitos do Egito não lhes tocasse. Por uma obra de fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, no qual aqueles egípcios foram afogados. Por uma obra de fé os muros de Ericho, Jericó, caíram, depois de serem rodeados por 7 dias. Por uma obra de fé Raabe, a prostituta herege, não pereceu com aqueles que não criam, quando ela recebeu no Shalom aos espias em sua casa. E que mais devo dizer? Pois o tempo é muito curto, se eu desejasse contar de Gideão, e de Baraque, e de Shinshon, Sansão, e de Enftash, Jefté, e de David, e de Shmuel, Samuel, e dos demais profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, e operaram justiça, e alcançaram a promessa que fechou a boca dos leões, e tendo combatido e tendo fogo, escaparam do fio da espada, e foram feitos fortes pelas experiências de batalha, e pela luta retomaram exércitos de hostes dos estrangeiros. As mulheres receberam aqueles que foram ressuscitados dos mortos. Alguns terminaram em tortura, e não buscaram livramento, mas aquilo que era melhor e mais excelente. E outros têm tribulações de zombarias e açoitamentos, e também o cativeiro da prisão em cadeias, os quais foram apedrejados e dívidos pela serra, perfurados pela espada. Eles andaram vestidos de peles, em trajes de peles de bois e bodes, passando necessidade e opressão. E isto eles entenderam, que o mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto e sobre os montes, e dentro das cavidades de rochas e nas cavernas da terra. E todos estes tinham um testemunho pela obra da fé, e não alcançaram a promessa. Ele estabeleceu algo que é mais excelente, que não está completo sem nós.